Então, pessoal, hoje vamos falar sobre uma patologia, um problema que é muito comum, que antigamente era chamado de tendinite, né? E hoje a gente tem esse nome de tendinopatia, porque ela envolve a patologia dos tendões, né? Então, são tendinopatias, que é a fisiopatologia, que a gente, né, como que origina essas tendinopatias e as implicações que nós temos aí para a reabilitação, tá? O tendão, gente, ele é uma estrutura muito comum de dar problema, né? Bastante frequentemente a gente vê pessoas com problemas nos tendões. O tendão, ele é a estrutura que tem como função transmitir a força do músculo para os ossos. Então, a função básica dos tendões são essas: transmitir força do músculo para os ossos. E, basicamente, o tendão ele é formado de uma proteína que é o colágeno, e tem vários tipos de colágeno, tipo 1, tipo 3, tipo 4, tipo 5. O mais comum é o tipo 1, né? E em alguns problemas, você tem também a formação de colágeno tipo 3. Você tem a formação também de água, glicose e aminoglicans, que é como se fosse um muco que fica envolvendo as fibras de colágeno, outras proteínas e glicolipídios e uma quantidade pequena de fibras de elastina, que é aquela molécula que vai dar elasticidade ao tendão. Como o tendão tem uma função de transferir força, ele não pode ser muito elástico, porque senão vai acabar deformando e, consequentemente, a força vai ser perdida. Então, o tendão ele tem poucas moléculas de elastina, ele é bastante rígido, justamente para que ele possa transferir força de maneira adequada. O tendão, então, ele tem essa organização. Ele é originariamente feito de moléculas de tropocolágeno. Essas moléculas de tropocolágeno se organizam em microfibrilas, se organizam em fibrilas, em fascículos e depois o tendão, como a gente vê, em nível macroscópico, né? No interior do tendão, nós temos uma estrutura em forma de ondas. E quando você estica o tendão, essas ondas elas se retificam. Tá? Então, você observa que é muito fininho, muito compacto, né, os tendões, e tem pouco espaço para vascularização. Então, a parte interna do tendão é pouco vascularizada. A vascularização vem muitas vezes do paratendão, é uma camada que existe aqui em volta do tendão e que leva para o tendão os nutrientes, leva o sangue. Tá? Aqui você vê também as moléculas de tropocolágeno e separando essas moléculas, esse espaço intersticial, ele é preenchido então por essas moléculas de proteoglicano. E no tendão existem também células, que são os fibrócitos, que produzem material fibroso, né? E também você tem células que produzem a matriz, né? Que é esse próprio proteoglicano, né? Essas glicose e aminoglicans que ficam aqui banhando essas fibras. A gente pode comparar o tendão à laje de uma casa. Primeiro você coloca o ferro, que seriam as moléculas de colágeno, e depois você coloca o cimento. O cimento são esses proteoglicans, são esses glicose e aminoglicans. Nós podemos também chamar de substâncias cimentantes, que elas preenchem aqueles espaços vazios entre as moléculas de colágeno. E aqui a gente vê, então, as moléculas de colágeno, né? E o alongamento acima de 4% do tendão já podem produzir um certo grau de ruptura desse tendão. Então, uma das coisas que pode acontecer no tendão, no final, aí, muitas vezes, de um processo de uma tendinopatia mais crônica, ou mesmo sem sintoma, é a ruptura do tendão. Então, você tem a deformação desse tendão, ele vai perdendo aquela forma de onda e vai chegando um momento que ele começa, então, a ter lesão das estruturas, a ruptura das fibras de colágeno e, consequentemente, você vai ter a perda da capacidade de absorver carga. E, com isso, você tem, então, a falência da estrutura do tendão. Tá? Então, você começa deformando o tendão, ele vai absorvendo a carga, chega um ponto que ele não dá mais conta de absorver essa carga, ele começa, então, a perder a capacidade de absorção de carga, então ele começa a romper. Nós temos, então, vários níveis de ruptura, até mesmo a ruptura completa. Quando você rompe o tendão, então você perde aí essa capacidade realmente de absorver carga, né? Você não consegue mais absorver cargas porque você perdeu a capacidade de resistir à deformação tecidual, né? Então, o tendão ele é muito forte, consegue absorver cargas. Tem estudos que mostram que o tendão é mais forte até do que o próprio aço. É uma estrutura muito forte, mas
se ele estiver íntegro. Quando o tendão perde um pouco da sua integridade, ele então não vai mais conseguir absorver tanta carga e ele se torna mais susceptível à ruptura. É um problema comum que a gente vê nos tendões, principalmente tendão de Aquiles, tendão do supraespinhoso, são tendões muito frequentemente rompidos. Tendão do quadríceps também ele rompe, né, como a gente vê. Uma coisa interessante em relação a essas coisas do tendão é a área de secção transversal. Então, a gente observa aqui nesse exemplo um tendão que é um tendão mais rígido, que tem mais área de secção transversal, e um tendão mais fino. Os dois tendões, eles começam a se romper no mesmo comprimento. Só que esse tendão mais grosso, você tem que fazer mais força para poder rompê-lo. Então, uma das maneiras da gente evitar essas rupturas de tendão é ter o tendão mais forte, mais hipertrofiado. Do mesmo jeito que o músculo se hipertrofia, é possível também, quando você estimula esse tendão com carga, o tendão vai estimulando o efeito mecânico, a mecanotransdução, ela vai produzindo estimulação daqueles fibrócitos, daquelas células produtoras de colágeno. Isso vai, então, produzindo mais matriz, o tendão vai ficando mais forte em relação ao colágeno. Então, essa é uma das maneiras que nós temos de trabalharmos a prevenção de rupturas de tendão. É fazer o reforço, a hipertrofia do tendão, o crescimento das fibras de colágeno, deixando o tendão mais rígido, deixando o tendão com maior rigidez. Tá? Aqui a gente observa também nesse gráfico o tamanho do tendão. Geralmente, tendões mais longos, eles têm uma capacidade de alongamento maior, eles se rompem a um comprimento maior. Tendões mais curtos, né, eles têm uma rigidez maior, em compensação, eles se rompem em amplitudes mais curtas. Então, é mais difícil você romper, por exemplo, um tendão do semitendinoso, que é um tendão longo, do que romper o tendão, por exemplo, do Aquiles, que é um tendão mais curto. Tá? Ele tem maior rigidez, importante isso para transferência de força, né, na corrida e no salto, mas em compensação ele pode, se você alongá-lo excessivamente, ele pode romper mais precocemente do que um tendão mais longo. Tá? O tendão, gente, o que lesa o tendão, basicamente, são dois tipos de problemas que a gente deve evitar sempre. Primeiro, força tênsio, que é o alongamento excessivo dos tendões. Então, os tendões não gostam de ser excessivamente alongados. Eles não respondem bem a esse alongamento excessivo, tá? E outra coisa que pode levar também a problemas nos tendões é o aumento da força compressiva. Então, o tendão, ele não gosta nem de força tênsil, nem de força compressiva. São duas coisas que podem produzir, então, realmente a agressão, a alteração na estrutura do tendão, a alteração naquela estrutura organizacional do tendão, de colágeno, de proteoglicano, né? Então, você vai ter aí um problema. Um dos tendões que a gente vê que podem dar esse tipo de problema é o tendão do supraespinhoso. Isso aqui é um acrômio tipo 3, é um acrômio mais curvado, um acrômio que tem mais curva. Então, ele pode acabar irritando, pinçando mais o tendão do supraespinhoso. E essas compressões excessivas aí sobre o tendão do supraespinhoso, na região articular ou bursal, são muitas vezes as fontes aí de problemas de ruptura do tendão do supraespinhoso, que é uma lesão também bastante comum que a gente vê nos esportes e na atividade física. Então, basicamente, tipos de coisa que a gente deve evitar com o tendão: excesso de compressão e excesso de alongamento. Compressão, por exemplo, tendão de Aquiles, tênis muito apertado, que tem um contraforte que comprime excessivamente o tendão. Aquilo pode ser um fator danoso, né, para o tendão. Quando a gente corre, quando a gente faz atividades físicas, pessoal, normalmente você tem uma capacidade de absorver carga com o tendão. E aqui você tem várias atividades físicas e a gente observando quais são as atividades que vão, então, gerar mais estresse para o tendão. Normalmente o tendão ele consegue absorver em torno de 4.000 newtons de força. Então, se você amarrar o tendão, você pode levantar um peso de 400 quilos, mais ou menos, que o tendão não se rompe. Tá? Isso em média, né? Tem coisas que podem influenciar positivamente ou negativamente essa capacidade de absorver carga. Então, aqui a gente vê, por exemplo, se você corre, né, aqui, ó, você tem uma alta carga, dependendo da velocidade, dependendo do tipo de corrida que você faz, podem acontecer até 5.000 newtons de força sobre os seus tendões. Isso, muitas vezes, são cargas supramáximas, além do que o tendão consegue absorver. Mas o tendão muitas vezes não se rompe, existem outros fatores que podem
adaptativos que podem fazer o tendão absorver até mais do que 4.000 newtons, né? Você, por exemplo, push-off, mudanças de direção também aumentam muita carga, saltos aumentam muita carga em cima dos tendões. E principalmente as corridas, principalmente corridas de alta velocidade, tá? Então, sprint, né? Então, você observa aí que o tendão ele é uma estrutura muito forte, mas que pode, durante as atividades físicas, levar a cargas supramáximas, além da capacidade máxima que ele tem de absorver cargas. Mas ele não se rompe. Isso se deve a quê? Por que os tendões são colocados constantemente em circunstâncias potencialmente lesivas e não se lesam? Eles não se lesam, né? Ou também não doem. Muitas vezes você está levando o tendão durante o treinamento físico a cargas excessivas, além do que ele consegue absorver. Mas ele não se rompe e nem dói, né? Por quê? Pode ser que exista uma necessidade em se atingir um limite mínimo de lesões microscópicas estruturais para que o sintoma de disfunção apareça. Então, às vezes é necessário que haja um microtrauma bem intenso, né? O corpo pode se adaptar. E cada um tem um limite, tem uma zona de adaptação adequada, que muitas vezes você pode estar fazendo uma atividade intensa, mas você está adaptado àquela necessidade. E você pode também ter não atingir aquele número mínimo de lesões para produzir dor. E com o treinamento, com a adaptação, você pode cada vez mais atingir essas amplitudes com mais dificuldade, né? Então, você vai cada vez ficando mais adaptado. Também você pode, existem limiares fisiológicos individualizados, dependendo da genética, dependendo da capacidade do tendão de ser sobrecarregado, do treinamento que esse tendão foi sujeito. E também o histórico de carga do tendão. O indivíduo que treinou a vida inteira, que teve todo um trabalho muscular feito com musculação, com treinamento de força, consequentemente ele vai ter uma capacidade maior de absorver carga e isso pode aí prevenir algum tipo de tendinopatia. O que acontece numa tendinopatia, gente? Como que é o processo aí que vai levar os tendões a se machucarem? Quais são as características aí que vão fazer com que o tendão se lese? O que acontece no interior de um tendão quando a gente tem uma tendinopatia? Então, basicamente, gente, o que a gente observa? O fator mais importante, predominante de sobrecarga é a carga mecânica. Então, nós temos as cargas mecânicas. Essas cargas mecânicas, dependendo da maneira que elas são dadas, elas podem levar a um alongamento dos tenócitos, né, daquelas células internas do interior dos tendões, né? Isso, então, pode levar a uma produção preferencial de proteoglicans e glicose aminoglicans. Então, você vai tendo uma produção daquele muco. Muitas vezes o tendão pode ficar até meio espessado, meio em forma de fuso, meio fusiforme, tá? E isso, então, pode levar a uma série de problemas. Então, a carga mecânica, ela vai levar a uma hipóxia aguda, se você faz um exercício muito extenuante, muita compressão em cima do tendão, isso pode levar à liberação de radicais livres, como a piridoxina, isso vai alterando a estrutura e a vascularização do tendão. Esse alongamento dos tenócitos libera as prostaglandinas e citoquinas, que são substâncias inflamatórias, diminuindo a produção dos tenócitos, diminuindo a produção de colágeno, aumentando a degradação do colágeno. Isso vai levando também a alteração estrutural e vascular no tendão. Essas alterações, essa carga mecânica pode também alterar os tenócitos, aumentando, aí a gente já viu a produção de glicose aminoglicans e proteoglicans, aumentando a substância de base e aumentando a separação entre as fibras de colágeno. Isso também leva a uma alteração estrutural e vascular sobre o tendão. Muitas vezes, esse tipo de alteração, ele vai, então, alterando a capacidade do tendão de absorver carga. Ele pode, numa fase mais inicial, ser resolvido. Então, o organismo tem uma coisa aguda, né? A pessoa tem uma dor aguda, mas com o tempo, se o repouso é adequado, se a pessoa tem um processo de recuperação adequado, de tempo de recuperação, essas estruturas podem se reorganizar. Se você continua, então, insistindo em sobrecarregar, isso pode levar a uma alteração crônica, né, nesses tendões, que vai levar à degeneração dos tendões, a perda das moléculas de colágeno e o enfraquecimento dos tendões, né? A hipóxia, vocês viram, é um grande fator gerador de problema para os tendões. Por isso, a gente deve evitar a compressão em cima dos tendões. A compressão é uma grande causa de hipóxia, né? A hipóxia, então, ela vai fazer o quê?
vai começar a gerar metabolismo anaeróbico no tendão, aumento do lactato, isso vai produzir dor nos tendões, também pelo aumento do lactato, pela presença do glutamato ali no interior do tendão. Você vai ter, através da hipóxia, a estimulação do fator endotelial de crescimento vascular, que vai produzir a proliferação de novos vasos sanguíneos, vai produzir dentro do tendão uma neovascularização. Isso altera também a estrutura e produz degeneração tendínea. Você vai ter alteração nas mitocôndrias pela hipóxia. A mitocôndria é a fonte de energia para o tendão. Você vai ter, então, ativação das caspases, apoptose celular, que é a morte das células produtoras de colágeno, e, consequentemente, a matriz de colágeno mais fraca. Então, isso vai levando também a uma alteração e a degeneração tendínea. Então, no início, você pode ter só um processo realmente de má organização do tendão, uma fase em que a regeneração, uma fase em que o tendão está mal estabilizado. Com o passar do tempo, se você mantém esse trauma, se a intensidade do treinamento continua, você pode começar, então, a ter essas alterações mais pesadas, no caso, alterações realmente de morte das células de colágeno, levando, então, ao enfraquecimento dos tendões. E esse enfraquecimento dos tendões pode levar mesmo à ruptura desse tendão, ruptura parcial ou mesmo a ruptura total. Tá? Aqui a gente vê esse fator de crescimento endotelial vascular, né? Os tendões são brancos, as fibras de colágeno são bem organizadas, as células elas têm uma forma mais fininha, e aqui a gente vê o tendão rompido, as células mais fusiformes, com a desorganização das fibras de colágeno, produção de vasos sanguíneos no interior dos tendões. Então isso acontece no caso da degeneração dos tendões, que muitas vezes ela é sintomática, mas pode ser também que essas lesões, essas degenerações sejam assintomáticas. Então é comum a pessoa, por exemplo, estar jogando futebol e aí ela sente parece que alguém jogou uma pedra na parte posterior da perna dela. Ela olha para um lado, olha para o outro, vê se alguém jogou uma pedra nela e não tem pedra. Simplesmente ela teve uma ruptura do tendão de Aquiles e tendão do calcâneo. E esse pode ser um processo agudo e que a pessoa teve aquela única vez a sensação, ou pode ser que ela já tinha um processo doloroso, crônico nos tendões, que culminou, né, que evoluiu para a ruptura completa desse tendão. Isso pode ser de uma maneira crônica, desenvolvida e romper, ou uma maneira aguda. A pessoa nunca teve nada e muitas vezes tem aí a ruptura aguda, de uma maneira abrupta desse tendão, devido justamente a essas alterações degenerativas que eu falei com vocês, né? Uma das coisas que esse fator de crescimento endotelial produz é a produção de vasos sanguíneos no interior do tendão. Então, esse aqui é um trabalho do Alfredson, que é um autor que revolucionou muito aí a relação do tratamento dos tendões, das tendinopatias, porque ele começou a dar carga em cima desses tendões. Diz a história que ele tinha uma tendinopatia crônica do tendão de Aquiles e ele foi ao médico, o médico falou, olha, isso aí tem que esperar romper para você poder operar. E ele, então, era médico, ele começou a forçar a excêntrica, começou a fazer muito exercício com o tendão dele, fazendo muita contração excêntrica, justamente para poder romper o tendão, para ele poder operar, porque ele não aguentava mais ter aquela dor. Só que à medida que ele foi exercitando o tendão dele, ele foi percebendo que a dor diminuía. E uma das teorias que foram levantadas foi exatamente a diminuição dessa neovascularização. Aquele fator endotelial vascular produz vasos sanguíneos intra-tendão. E esse, muitas vezes, era considerado como a fonte da dor desses indivíduos. E com o passar do tempo, os exercícios, principalmente os exercícios excêntricos, mostraram que havia uma diminuição dessa neovascularização. E aí o indivíduo, então, melhorava da dor. É uma hipótese que foi levantada em relação ao treinamento de força para tratar, né, das tendinopatias. Então, hoje em dia isso é muito usado, né? A gente hoje trata muita tendinopatia, dependendo da fase, aí, com exercícios excêntricos, concêntricos ou mesmo isométricos. Então, esse foi o trabalho aí que motivou muitas vezes essa utilização de exercícios para o tratamento da tendinopatia. E, ao contrário, evitar a imobilização, porque com a imobilização você vai perder mais fibra de colágeno, você vai deixar os seus tendões mais enfraquecidos, e você vai ter aí menor rigidez do tendão, consequentemente, menor capacidade de absorver carga, favorecendo as rupturas, né?
Então, a gente vê aí, né, gente, muitas vezes o esporte, né, a atividade esportiva, ela pode produzir lesão do tendão, ela pode dar, então, lesões nos tendões. Mas a gente vê que essas lesões, muitas vezes, são lesões que não são sintomáticas. Você pode ter, por exemplo, alteração na estrutura ultrassonográfica dos tendões em corredores assintomáticos e geralmente não tem indivíduos controle. Então, muitas vezes, as alterações, o treinamento, ele pode produzir uma má adaptação no tendão, com aumento daquele glicosamina-glicano, mas não necessariamente isso vai ser sintomático. E depois, com o treino, com o repouso, né, com a recuperação, o tendão se reorganiza e fica bom de novo, né? Então, a gente observa que corredores assintomáticos, eles não tinham sintomas, muitas vezes apresentam alterações estrutural no tendão, né? Que não são comuns a gente ver em pessoas que não correm, né? Porém, existem pouca correlação entre os achados de imagem e os sintomas. O indivíduo pode ter alterações degenerativas e não ter sintoma. Então, ter aquela alteração não necessariamente indica que ele vai ter dor, né? Pode ser um processo assintomático. A dor já está relacionada com a percepção do cérebro, já está relacionado com outros problemas, que não somente a estrutura anatômica, não somente a estrutura do tendão com algum processo degenerativo. Isso pode ou não manifestar dor, né? Então, gente, nós dividimos as tendinopatias, a gente classifica as tendinopatias em 4 graus. O primeiro deles seria a tendinose. Tá? O que é uma tendinose, gente? Tendinose é uma alteração em que você apresenta uma degeneração intratendínea, sem inflamação, muitas vezes relacionada ao envelhecimento, a microtraumas e um comprometimento da vascularização. Ela é a maior prevalência em termos das tendinopatias. Talvez a única relacionada a processos crônicos. Então, muito frequentemente, a pessoa que tem dor há muito tempo no tendão, ela não tem uma tendinite, provavelmente ela tem uma tendinopatia, com as fibras de colágeno degeneradas, e isso muitas vezes pode produzir substâncias que são sensibilizantes para as terminações nervosas livres que existem dentro do tendão, como, por exemplo, você tem aí acetilcolina, você tem glutamato, são estruturas que podem irritar as terminações nervosas livres, gerando, então, a sensação de dor para o indivíduo. Tá? Não seria um processo inflamatório, não existem células inflamatórias, existem sim células de processos degenerativos, né? Processos de lesão da fibra de colágeno, né? Temos também a tendinite, que é uma coisa mais rara de acontecer, ela geralmente está relacionada à ruptura. Então, quando o indivíduo rompe aquele tendão de maneira aguda, ele vai ter uma tendinite, vai ter realmente células inflamatórias, mastócitos, linfócitos, que vão ali produzir realmente um processo inflamatório. Não é o mais comum. O mais comum é a gente ter a tendinose. Nós temos também a paratendinite, que é a inflamação do paratendão, que é uma camada, uma película que reveste o tendão. Pode acontecer sem ou não, sem ou com degeneração do colágeno. E ela pode ser também chamada de tenossinovite ou tenovaginite. Geralmente, esse tipo de problema ele está relacionado a tendões que são muito próximos a protuberâncias ósseas, como, por exemplo, o tendão da banda iliotibial, o tendão dos extensores do punho que podem raspar e gerar um tenossinovite. Então, são problemas gerados aí o excesso de atrito dos tendões com os ossos. E muitas vezes pode vir associado um processo de degeneração, que é a paratendinite, associado a um processo de inflamação, que é a paratendinite, associado a um processo de degeneração intratendínea, que é o que a gente chamaria da tendinose. Às vezes pode acontecer da pessoa realmente ter uma inflamação, mas essa inflamação ela acontecer no paratendão, que é aquela estrutura que reveste o tendão. E a parte interna do tendão, que ela vai estar íntegra, né? Não vai ter íntegra ou vai ter realmente uma tendinose, que é um processo da degeneração daquelas fibras. Então você pode ter a tendinite, você pode ter a tendinose, ou você pode ter a paratendinite, e você pode ter a paratendinite associada a uma tendinose. Então, isso a gente classifica aí essas lesões dessa maneira. Tá?
Os exercícios físicos, né, eles são importantes, né, para a prevenção e também para o tratamento de problemas nos tendões. Tá? A gente observa uma redução do espessamento e a normalização estrutural na região da tendinopatia de Aquiles após um programa de exercícios excêntricos. Esse autor, Maff, em 2001, ele mostrou a superioridade dos programas excêntricos quando comparados a concêntricos ou exercícios combinados. Trabalhos mais modernos hoje em dia já mostram realmente que o importante é a carga, não necessariamente a carga excêntrica. Você pode ter também a carga concêntrica associada à excêntrica com bons resultados, tá? E esses outros autores demonstraram exercícios excêntricos nas primeiras 4 semanas, com pouco tempo para alteração na estrutura ainda, para ter hipertrofia do colágeno. Então, muitas vezes, você pode ter inibição da dor em níveis centrais, realmente pela utilização do exercício físico. Né? O exercício físico, ele pode não causar ainda mudanças estruturais no tendão, recuperação daquela estrutura desorganizada de colágeno, mas ele pode ter um efeito de inibição da dor, um efeito não local, um efeito que a gente chama de down top, um efeito de baixo para cima, em que o indivíduo vai ter uma inibição da dor pela movimentação do tendão e pelo fortalecimento do tendão. Tá? Então, o exercício ele age sobre aquela neovascularização, o exercício ele está relacionado com uma maior estimulação das fibras de colágeno e ele está relacionado também com o início, com a inibição da dor, como eu falei com vocês, possivelmente por mecanismos que podem atuar no tendão, levando à inibição de dores no cérebro. Tá? Então, a gente vê essa dúvida aí que tem na literatura. Antigamente, os exercícios excêntricos eram prioridade, eram os mais importantes para o tratamento do tendão. E hoje em dia a gente vê uma mudança, né? Alguns trabalhos mostrando que tanto os exercícios excêntricos quanto o excêntrico e o concêntrico têm efeitos interessantes sobre as tendinopatias. Né? E muitas vezes o repouso ele é super contraindicado, porque o repouso vai gerar uma má utilização do tendão, uma baixa estimulação do tendão, com a absorção das fibras de colágeno, consequentemente uma menor rigidez e uma menor capacidade de absorver carga, e, consequentemente, possibilidade maior de ruptura. Né? Os exercícios isométricos, alguns trabalhos, principalmente para tendão patelar, mostrou que esse tendão pode ter efeitos de controle da dor. Então, muitas vezes, quando o tendão está muito dolorido, os exercícios isométricos podem ter aí um efeito de alívio da dor, também por efeitos mais centrais, sem que haja uma carga em cima muito intensa de estiramento sobre o tendão. Então, em certas situações, é interessante iniciar aí com os exercícios isométricos e evoluindo para exercícios concêntricos e excêntricos, obviamente dentro de um programa terapêutico adequado. Né? Então, as bases aí da reabilitação das tendinopatias seria o controle da carga de treinamento, né? Controlar a carga. O maior fator gerador de estresse nos tendões são as cargas de treinamento inadequadas, com muitas vezes o tempo de repouso, tempo de reparo inadequado. A aplicação de cargas sobre os tendões, né? Os exercícios são fundamentais para tratar as tendinopatias. A imobilização, o repouso, ele não é indicado para as tendinopatias. Exercícios específicos que vão trabalhar aqueles específicos tendões. É importante corrigir os padrões motores. O indivíduo que tenha, por exemplo, uma pronação aumentada do pé. Aquela pronação vai levar um estresse em cima do tendão e pode gerar uma hipóxia. Isso pode acabar gerando a tendinopatia. Então, muitas vezes essa pronação pode estar vindo, por exemplo, de um problema no quadril ou de um problema no tronco. Então, a correção daquele padrão motor adequado é importante. A melhoria também dos déficits de flexibilidade, se estiver envolvendo aí uma coisa de limitação de amplitude, correção da biomecânica, né, que muitas vezes pode ser difícil no caso de um problema estrutural, como o pé cavo ou uma tíbia vara, mas pode ser que haja um problema funcional. Pronação excessiva, rotação interna do quadril, leva muitas vezes a processo aí de sobrecargas em cima dos tendões. A gente tem que tentar melhorar essas coisas. Né? Por que é tão difícil reabilitar uma tendinopatia, gente? Quando a gente reabilita uma tendinopatia, a gente não pode ter pressa. Normalmente, o tendão, ele recupera, o tempo médio de recuperação do tendão, que está bastante machucado, é em torno de 2 meses, né?
metabolismo, né? Quais são os fatores que dão essa dificuldade para reabilitar o tendão? Primeiro, os fatores extrínsecos, que são essas questões biomecânicas, geralmente estão relacionados ao problema. Então, é importante que a gente corrija os déficits de biomecânica. E muitas vezes esses déficits não são corrigíveis, têm que ser adaptados. O tendão, ele tem uma baixa taxa metabólica, tendo apenas 13% do suprimento de oxigênio comparado ao músculo. Por isso, como ele tem um metabolismo mais lento, ele também se recupera de maneira mais lenta, né? E uma palavra interessante que a gente pode pensar é isso. O mesmo estresse mecânico que lesa o tendão, cura o tendão. Só vai depender de como que a gente distribui essa carga, né? O tratamento básico de uma tendinopatia são exercícios. Não existe outra maneira. A gente pode tratar estimulando o colágeno, em situações mais agudas, aí, se tem uma paratendinite, tratar da inflamação que tem naquele paratendão. Mas o que mais vai resolver o problema do tendão, sim, é o exercício, é a carga, é a mecanotransdução, é o exercício de força transferindo carga, estimulando as células de produção de colágeno, fibroblastos, fibrócitos, que vão então produzir matriz de colágeno. É essa produção de matriz que vai reorganizar o tendão, que vai melhorar os sintomas que o indivíduo tem ali nas tendinopatias. Tá? Muito bem, pessoal. Pessoal, tranquilo aí?